O reino animal é um testemunho vivo da naturalidade da homossexualidade, presente em centenas de espécies, e talvez em quase todas. Em 1999, um abrangente estudo observou o comportamento de 1.500 espécies, lançando luz sobre o tema dos animais que se identificam como homossexuais. No entanto, ao longo dos anos, inúmeros estudos, incluindo este, têm reforçado a ideia de que a questão transcende a rotulação de animais como homossexuais, bissexuais ou heterossexuais. No reino animal, não encontramos registros de preconceito ou rejeição em relação a esse tema. A sexualidade é tratada como algo perfeitamente normal, destituída dos tabus que frequentemente afetam os seres humanos. Neste vídeo, exploraremos a existência de animais homossexuais, discutiremos o que já sabemos até agora e compartilharemos histórias de casais do mesmo sexo no mundo animal que se tornaram conhecidos globalmente por seus relacionamentos homoafetivos. E se está assistindo o vídeo até aqui, lembre-se de deixar o seu super like. A existência de animais homossexuais é uma realidade comprovada no reino animal. Definimos a homossexualidade como o ato de um indivíduo se relacionar sexualmente com outro do mesmo sexo. Embora haja algum debate sobre a terminologia adequada, é amplamente aceito referir-se a esses animais como homossexuais, em vez de usar termos como gays ou lésbicas. Uma pesquisa abrangente sobre esse tema foi conduzida pelo biólogo canadense Bruce Bagemihl e resultou no livro Biological Exuberance, Animal Homosexuality and Natural Diversity, Exuberância Biológica, Homossexualidade Animal e Diversidade Natural. Este livro, publicado em 1999, revela que o comportamento homossexual é quase ubíquo no reino animal. Foi observado em mais de 1.500 espécies e documentado minuciosamente em 450 delas, abrangendo mamíferos, pássaros, répteis e insetos, entre outros. De acordo com o estudo de Bagemihl e pesquisas adicionais, a diversidade sexual no reino animal vai além da homossexualidade e bissexualidade, incluindo o sexo por prazer sem fins reprodutivos. Embora seja verdade que em algumas espécies os indivíduos possam exibir orientação homossexual durante toda a vida, como no caso das ovelhas domesticadas, onde 8% dos carneiros se recusam a acasalar com fêmeas. A homossexualidade é observada em uma variedade de animais em diferentes graus e contextos. Essa diversidade de comportamento sexual entre animais demonstra que a sexualidade no reino animal é complexa e multifacetada, desafiando estereótipos e oferecendo uma visão fascinante da diversidade natural. Os estudos sobre a homossexualidade no reino animal apontam diversas razões para esse comportamento, incluindo a formação e manutenção de comunidades, afirmação social, considerações evolutivas e, em alguns casos, a falta de parceiros do sexo oposto em um grupo específico. Em várias espécies, como grilos, macacos, caranguejos, leões e patos selvagens, os estudos, embora inconclusivos, revelam que a homossexualidade não se restringe ao aspecto sexual, muitas vezes envolve afeto e companheirismo. Esses animais homoafetivos desenvolvem vínculos sentimentais e permanecem juntos por longos períodos, como é observado entre os elefantes. A seguir, apresentaremos algumas espécies com estudos e/ou registros de casais do mesmo sexo, bem como alguns casos mundialmente conhecidos de homossexualidade no reino animal. Macacos japoneses, Macaca fuscata. Durante a temporada de acasalamento dos macacos japoneses, ocorre uma intensa competição entre os machos pela atenção das fêmeas. No entanto, também é comum observar fêmeas competindo entre si e até mesmo se envolvendo em relações sexuais. Isso pode acontecer por semanas, muitas vezes como uma estratégia de defesa contra possíveis rivais, sejam machos ou outras fêmeas. Embora essas fêmeas possam se envolver em relações com outras fêmeas, elas também mantêm interesse pelos machos, sugerindo um comportamento bissexual. Pinguins, Symphonicidae. Os pinguins têm sido objeto de vários registros de comportamento homossexual. Em um zoológico na Alemanha, um casal gay da espécie chamou a atenção ao roubar um ovo do ninho de um casal heterossexual em 2019. Embora o ovo não tenha chocado, o casal continuou suas tentativas. Em outubro de 2020, eles roubaram todos os ovos de outro ninho,
pertencente a um casal de pinguins fêmeas. Até o momento, não havia informações sobre o resultado desses roubos. Em outro caso notório, um casal de pinguins fêmeas chocou com sucesso o ovo de outro casal no aquário de Valência, na Espanha, tornando-se conhecidas por seu relacionamento homoafetivo. A homossexualidade é observada em diversas espécies do reino animal, demonstrando a riqueza da diversidade sexual no mundo natural. Aqui estão mais exemplos interessantes. Abutres folveiros, GYPS fulvus. Em 2017, um casal formado por 2 machos se destacou no zoológico Artis em Amsterdã, na Holanda. Eles cuidaram com dedicação de um ovo que havia sido abandonado pela mãe, exercendo habilmente a paternidade. Moscas das frutas, tefritidade. As moscas das frutas exibem comportamento sexual peculiar. Nos primeiros minutos de vida, elas tentam copular com qualquer mosca próxima, independentemente do sexo. Somente depois de aprenderem a identificar o odor das fêmeas virgens, os machos passam a focar nas fêmeas, tornando os animais homoafetivos e bissexuais. Bonobos, pampaniscus. Os bonobos utilizam o sexo como meio de consolidar relações sociais. Tanto machos quanto fêmeas têm relações homossexuais para se aproximar de membros dominantes do grupo, buscando aumentar seu status e respeito na comunidade. Besouros castanhos, Tribolium castaneum. Os besouros castanhos têm uma estratégia reprodutiva curiosa. Eles copulam entre si e podem até depositar esperma em parceiros machos, resultando em relações homoafetivas. Isso permite que um macho fertilize um grande número de fêmeas sem a necessidade de cortejá-las individualmente. Girafas, girafa. Entre as girafas, o sexo entre indivíduos do mesmo sexo é mais comum do que entre parceiros de sexos opostos. Em 2019, o Zoológico de Munique, na Alemanha, destacou as girafas como ícones do movimento LGBT, observando que elas são bissexuais e que em alguns grupos da espécie, até 90% dos atos são homossexuais. Albatrozes de Laysan, Phoebastri e Mutabilis. Essas aves, semelhantes a araras, geralmente formam casais monogâmicos dedicados à criação de filhotes. No entanto, um estudo realizado no Havaí pela Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, revelou que 3 em cada 10 casais dessas aves são compostos por 2 fêmeas não relacionadas. Elas cuidam dos filhotes gerados por machos que têm relações fora de seus relacionamentos estáveis, demonstrando comportamento homossexual. Leões, Panthera leo. Entre os leões, é comum observar que muitos machos abandonam leoas para formar grupos de animais homossexuais. De acordo com alguns biólogos, cerca de 10% das relações sexuais nesta espécie ocorrem entre animais do mesmo sexo. A prática de relações homossexuais entre leoas só é registrada quando elas estão em cativeiro. Cisnes e gansos. A homossexualidade é uma ocorrência frequente entre cisnes. Em 2018, um casal de cisnes machos precisou ser retirado de um lago na Áustria, pois estavam atacando muitos humanos na região. O motivo por trás desse comportamento agressivo seria a proteção de seu ninho. Na mesma época, na cidade de Vaikanai, Nova Zelândia, um ganso chamado Thomas se tornou famoso internacionalmente. Ele passou 24 anos junto a um cisne chamado Henry, formando um casal. Mais tarde, Henriette, uma cisne fêmea, se juntou ao relacionamento, criando um triângulo amoroso. Os 3 cuidaram dos filhotes de Henriette. Henry faleceu em 2009, e Thomas acabou sendo abandonado por Henriette, que escolheu viver com outro cisne de sua espécie. A partir desse momento, Thomas viveu sozinho. Esses exemplos ilustram a variedade de expressões de sexualidade no reino animal, demonstrando que a homossexualidade não é incomum e pode ser observada em diversas espécies. Se curtiu o vídeo de hoje, envie para os amigos.